Agora presta atenção, a revelação geral, algumas vezes é chamada de teologia natural, certo? A revelação geral, algumas vezes também é chamada de teologia natural. E a revelação especial é chamada de teologia revelada, né? A palavra de Deus foi revelada a todos nós, certo? E através de a teologia natural, através da natureza, né? Como podemos usar a observação para investigar um ser não observável chamado Deus? Como é que eu posso fazer isso, queridos irmãos? Como é que nós podemos usar a observação para investigar um ser que não é observável chamado Deus? Como nós podemos fazer isso? Você lembra que além do mais, né? Se Deus é invisível e imaterial, como a maioria dos cristãos, judeus, muçulmanos, eles creem assim, né? Nós cremos assim. Então, de que maneira nossos sentidos podem nos ajudar a reunir informações sobre ele? Como eu posso fazer isso? Como nós podemos fazer isso? A resposta é a seguinte. Nós usamos, irmãos, a indução, né, para investigar. Deus, da mesma maneira, usamos a indução para investigar, como nós podemos usar a indução para investigar outras coisas, né? E coisas às vezes que a gente não pode ver, né? Através da indução, nós podemos investigar coisas que a gente não pode ver, né? Mas como a gente chega a um entendimento disso? Se eu não posso ver, como é que eu posso compreender? Através da indução. Observando seus feitos. Deixa eu dar um exemplo do que eu estou falando para você. Por exemplo, a gente não pode observar a gravidade. Diretamente não, né? Diretamente a gente não pode observar a gravidade. Mas nós podemos observar seus efeitos, né? Seus efeitos a gente pode observar e assim a gente deduz, né? Chega a uma conclusão e tem algo ali real, né? Então é possível também, neste sentido, através da dedução, a gente também, em relação a Deus, né? Através dos seus efeitos, podemos sim buscar uma compreensão melhor de Deus, tá certo? Queridos, vamos para um outro tópico agora, que são características das perfeições de Deus. Características das perfeições de Deus. A questão apresentada no capítulo anterior era se Deus pode ser conhecido, né? Há pouco tempo a gente falou sobre isso. Foi feita essa pergunta, se Deus pode ser conhecido? Só que agora, neste capítulo, nós trataremos de outro ponto. Deus pode ser definido? Né? Deus ele pode ser definido? Olha, queridos, pelos seus atributos, né, suas perfeições, que são as qualidades inerentes a um sujeito. Essas perfeições, esses atributos, qualidades que é inerente a um sujeito. Essas qualidades, ela o identificam e o distingue e o analisa, né? Essas qualidades do sujeito, ela analisa, identifica, né? As características das perfeições de Deus. As várias perfeições de Deus, né? Cada uma delas descreve o que ele é, certo? Cada uma característica descreve o que ele é. Preste bem atenção. Preste atenção que o homem não atribui a Deus, é o Senhor que revela ao homem, certo? Esses atributos, é Deus que revela ao homem, e não o homem atribui a Deus. As perfeições de Deus descrevem a natureza do Deus triuno. Portanto, cada uma das pessoas da Trindade, né? As características, né? Ela identifica essas categorias das perfeições de Deus. Ela identifica Deus. Alguns teólogos apresentam algumas classificações para os atributos de Deus. Primeiro atributo,
que alguns teólogos classificam, os atributos naturais e os atributos morais, né? Os atributos naturais e morais. O primeiro, né? Ele fala da autoexistência de Deus e a sua infinitude, né? São parte do que Deus é. Deus é autoexistente, Deus ele é infinito, né? Ele não é parte, ele é infinito, certo? Isso, irmãos, é parte de Deus, entendeu? São parte do que Deus é. Já os atributos morais, como por exemplo, justiça e santidades, já estão relacionados com a vontade de Deus, certo? São os atributos morais. Estão relacionados com a vontade de Deus, certo? Então, autoexistência e finitude, atributos naturais. Justiça e santidade estão relacionados com a vontade de Deus. Mas tem também, queridos irmãos, atributos absolutos e relativos, certo? Atributos absolutos e relativos. Os atributos absolutos incluem os que pertencem à essência de Deus, eternidade e infinitude, né? Ele está dentro também desses atributos absolutos. E os atributos relativos pertencem à essência de Deus, estão relacionados com a sua criação, como a sua onisciência, né? Então são atributos absolutos, atributos relativos que pertencem à essência de Deus, estão relacionados com a sua criação, né? E também, queridos irmãos, tem os atributos incomunicáveis, né? Incomunicáveis é que não pode ser comunicado à criatura, né? Atributos incomunicáveis e comunicáveis, né? Os primeiros, né, são aqueles exclusivos de Deus, eternidade, infinitude, né? Enquanto que os demais atributos podem ser encontrados em níveis relativos e nas pessoas, né? Por exemplo, sabedoria, justiça, né? Pode ser encontrado nas pessoas, né? Esses atributos comunicados vêm de forma limitada, mas são encontrados nas pessoas, tá bom? Então Deus, nessas categorias de perfeições de Deus, né? Esses atributos de Deus, né? Sua autoexistência, infinitude. Você já imaginou, irmão, o que significa ser autoexistente? Infinitude é algo tremendo que foge à nossa compreensão, né? É muito profundo isso, para a gente ver a grandeza de Deus, né? Desses seus atributos, né? E quando se refere a atributos incomunicáveis, né? Eternidade, infinitude, irmãos, foge à compreensão humana, não é verdade? Agora, queridos, aqueles atributos comunicáveis, né? Eu vou dar uma lista aqui para vocês, para ter uma ideia. Esses atributos também é chamado de perfeições. Por exemplo, atributo amor, eternidade, imutabilidade, infinitude, justiça, liberdade, onipresença, onisciência, santidade, simplicidade, soberania, unidade, verdade. Tudo isso são atributos, né, chamados também de perfeições, relacionados ao nosso Deus, né? E a gente vai saber aqui tantos atributos que tem ao Senhor nosso Deus, certo? Vamos lá, irmãos. Algo bem importante também, irmãos, para a gente aprender relacionado a Deus, né? Uma das coisas que nós devemos entender também, e é de grande importância, os nomes de Deus, né? Você já parou para
pensar nisso, né? Os muitos nomes de Deus nas Escrituras, né, apresentam uma revelação adicional do seu caráter. Não são meros títulos dados pelas pessoas, mas em sua maioria descrições que ele fez de si mesmo, né? Sendo assim, revelam aspectos do seu caráter, né? Dos nomes de Deus, revelam os aspectos do seu caráter. Há uma coisa interessante, viu, irmãos? E invocar o nome do Senhor, lá no Antigo Testamento, era o mesmo que adoraram, né? Lá em Gênesis 21, 33, né? Se você for ver na sua Bíblia aí, Gênesis 21, versículo número 33, 21, 33, o que é que diz lá? Nos ensina, nesta passagem, deixa eu ver aqui, Gênesis 21, 33, ele nos diz assim, se você pegar a sua Bíblia aí, pode acompanhar e ver exatamente, e fala da questão de adoração a Deus, né? Gênesis 21, 33 diz assim, e plantou um bosque em Beceba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno. A invocação do nome de Deus, né, era a mesma coisa que adorar o Senhor, pelo seu nome, é isso? Uma coisa interessante, irmãos, que deve ter o cuidado, que os judeus tinham o maior cuidado lá no Antigo Testamento, e era exatamente usar o nome de Deus em vão, né? Eles tinham medo, irmão, tremendo de usar o nome de Deus em vão. É tanto que no nome de Deus, a gente vai ver mais aqui à frente, que eles mudaram para Adonai, né? Senhor, exatamente por causa disso. E lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, o mandamento que diz, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então isso requer um cuidado, né, na questão do nome de Deus. Primeiro nome, Elohim, ou Elohim, né? Elohim, significado de Elohim depende de sua origem. Por exemplo, alguns entendem que é uma variação da raiz, né, que significa medo, e indica a divindade deve ser temida, reverenciada ou adorada, né? Elohim, ou Elohim, como é no hebraico, né? Aqui no português a gente fala Elohim, mas é Elohim, né? Um outro nome, irmãos, que podemos aprender do nome de Deus é Yahvé, né? O nome básico para Deus, né? O nome básico para Deus é o nome pessoal. Yahvé está relacionado ao tetagrama, né? YHWH, ou Yahvé, né? O Javé, ou depois lá na frente eu chamado de Jeová, né? É o nome usado com mais frequência, esse nome. Ele ocorre 5.321 vezes, né? Yahvé, né? Mais de 5.000 vezes a gente encontra esse nome. Um outro nome é Adonai, né? Assim como Elohim ou Elohim, Adonai, ele é um plural majestático. O que é que significa isso? Ele se refere à majestade, ao poder soberano, né? Adonai, Senhor, né? Ao poder soberano. Sua forma singular significa Senhor, significa mestre, proprietário, né? Então Adonai tem esse sentido que a gente vê no Antigo Testamento. Um outro nome que a gente encontra no Novo Testamento é Deus, Theos, grego, do grego, né? É a designação mais frequente de Deus no Novo Testamento, né? A tradução mais comum de Elohim, né? Na versão da Septuaginta, né? Que é a versão do Antigo Testamento para o grego. Inclusive eu tenho aqui, deixa eu mostrar aqui a vocês. Essa aqui, ó, é a Septuaginta, né? É a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, né? Se você for olhar aqui, os livros, Josué, é tudo em grego, né? A Septuaginta ela foi traduzida acho, 200 anos antes de Cristo, né?
Então essa aqui é a Septuaginta, né? Bem conhecida aí no meio acadêmico, né? Aí usa Adonai, Deus, né? Theos, né? No Novo Testamento, irmãos, a gente encontra também muito a expressão, né, do nome Senhor, Kyrios, em grego, Kyrios, 717 vezes no Novo Testamento. A maioria acha assim em Lucas, só para você ter uma ideia, em Lucas tem 210 vezes. Paulo fala 275 vezes, né? Eles escreveram para pessoas de cultura grega, o grego koiné, né? Um grego bem simples do povo. E é muito usado, foi muito usado nas nossas traduções, né? Kyrios, Senhor, né? Por isso, quando você encontrar Senhor, Kyrios, né? Usado para o nome de Deus. Então Deus ele tem esses nomes eles definem, né? Cada um do caráter de Deus, né? Eles apresentam isso, né? Eles não são meros títulos, viu, irmãos? Dados às pessoas. Em maioria são descrições que ele fez de si mesmo, né? Sendo assim, revelam aspectos muito importantes para nossas vidas, tá bom? Então, queridos irmãos, aqui a gente já viu vários tópicos relacionados a Deus, né? Deus como seu nome, os atributos, né? Agora a gente vai ver um outro tópico. Esse outro tópico que a gente vai ver, ele tem por título Deus, né? Deus é um ser necessário. Né? Deus é um ser necessário. Qual é a base bíblica para a necessidade de Deus? Você já parou para imaginar, fazer essa pergunta? Preste atenção. Por que existe alguma coisa ao invés do nada? Porque existe tudo que a gente vê ao invés de não existir nada. Você já parou para pensar nisso? Quando você for debater com um ateu, você começa perguntando isso para ele. Né? Por que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? Por isso que Deus é um ser necessário, né? O conceito de um ser necessário estava implícito desde os tempos mais antigos do cristianismo, né? E era a doutrina da necessidade, irmãos, de Deus. Era chamado de o preroma, né? Ou a plenitude de todos estes, né? Deveriam conter todas as coisas na sua imensidão e não deveria ser contido por ninguém. Então, dado o princípio, já havia essa ideia, né? Esse conceito de Deus ele ser um ser necessário, né? Pleno, o preroma, né? Por exemplo, os pais da igreja, né? Os pais da igreja, eles falaram sobre a necessidade de Deus. Irineu, né? Lá no século 125, 202 depois de Cristo. Inácio também falou, né? Reformador Calvino, Armínio, eles falavam sobre a necessidade de Deus. Então Deus ele é um ser necessário. Dentro desse ser necessário, irmãos, né? Nós vamos estudar, tem um argumento chamado argumento cosmológico, do cosmo, cosmologia, é isso? O que é o universo, né? E esse é um forte argumento para provar que Deus realmente ele é um ser necessário, né? O argumento cosmológico ele é um forte argumento para mostrar, irmão, que Deus ele é um ser necessário. Por quê? O universo, por exemplo, ele não é estático, né? Ele teve um começo. Há muitos anos atrás, muitos achavam que o universo ele era estático, né? Ele era parado, sempre existiu, não é isso? Inclusive, o grande físico Albert Einstein, né? Quando você fala da física, tem que lembrar de Albert Einstein, né? E Albert Einstein, irmãos, ele usou a seguinte expressão:
Ele disse que queria saber como Deus havia criado o mundo, né? Agora, só um detalhe aqui que eu quero trazer para você, que Albert Einstein, ele acreditava num Deus panteísta, né? Que é um Deus panteísta, não é um Deus teísta, não. Nós temos um Deus teísta, né? É um Deus que criou todas as coisas, né? Tudo está sob seu controle. O panteísmo, né? Albert Einstein acreditava que é um Deus que está no universo, que há uma ordem no universo e criou tudo isso, né? É diferente do nosso Deus, que é um Deus pessoal, Deus do teísmo, é um Deus pessoal, né? Deus que se comunica com a gente, enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, né? Ele se importa com o seu povo, né? Já o panteísta não, né? O panteísta diz que Deus ele não se preocupa com o ser humano, não. Ele apenas criou, é tipo um relógio. Ele disse que o universo foi tipo um relógio. Deus criou, Deus do panteísmo criou o universo, deu corda nesse relógio e deixou ele, através das suas ordens, trabalhar sem a presença dele, né? As leis da natureza que controla tudo. Mas a gente vê pela Bíblia, pela palavra de Deus, que o nosso Deus ele é pessoal. Se interessa pela sua criação, né? Pelas suas criaturas, não é isso? Então Albert Einstein ele fez esse questionamento, né? Queria saber como Deus havia criado o mundo. Porque Deus é um Deus necessário. Olha, irmão, preste bem atenção. Se o universo teve um início, então teve uma causa. Porque na forma da lógica, o argumento apresenta-se da seguinte maneira. Preste bem atenção nessas premissas que eu vou trazer para vocês. Nesse argumento lógico, né? Primeira, tudo que teve começo teve uma causa. Tudo que teve começo teve uma causa. Premissa 2. O universo teve um começo. 3. Portanto, o universo teve uma causa. Esse é o raciocínio lógico, né? Tudo que teve começo teve uma causa. O universo teve um começo. Portanto, o universo teve uma causa. Agora observe o seguinte. Que na premissa 1, tudo que teve começo tem uma causa. A lei da causalidade, né, que é o princípio fundamental da ciência, diz que sem a lei da causalidade é impossível haver ciência, né? O pai da ciência moderna, Francis Bacon, ele disse o seguinte, ele disse, o verdadeiro conhecimento só é conhecimento pela causa. Então, a gente começa a ver aqui, se o universo teve um começo, né? Então, o universo teve uma causa. Deus, ele é o começador que não teve começo. Deus começou, né? E não teve ele começo. Lembra que ele lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1? Do princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então Deus, ele é aquele que criou, ele é aquele que começou. E também a gente pode ler o Evangelho, de João, né? O Evangelho de João, no capítulo de número 1, o versículo de número 3, diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus Cristo, né, criou todas as coisas, como diz aqui o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João no capítulo 3, e também Gênesis capítulo 1, versículo 1, que nos ensina que Deus é aquele que iniciou tudo, né? Ele é o começador que não teve começo, né? Ele começa tudo, mas ele, Deus, não teve começo. Por quê? Porque ele é eterno. Deus não foi criado. Deus sempre existiu, mas ele criou todas as coisas, né? Ele trouxe tudo mais à existência, mas ele nunca veio à existência, né? O salmista, irmão, se você acompanhar aí na sua Bíblia, você pode observar que o salmista,
lá no Salmo de número 90, Salmo de 90, observem o que ele diz sobre este assunto. Ele nos diz o seguinte, no Salmo 90, acho que o versículo número 2. Ele diz assim, antes que os montes nascessem, porque tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Né? Quer dizer, ele é antes de todas as coisas, de eternidade a eternidade, ele é Deus, irmãos. Coisa gloriosa. Então, ele antes de criar todas as coisas, ele já era pré-existente. Né? Ele já era pré-existente. E Colossenses capítulo 1, lá no versículo 16, os irmãos podem acompanhar aí na sua Bíblia, né? Vocês podem ler Colossenses capítulo 1 também, né? E o versículo 16, irmãos. Vocês acompanhem que Colossenses 1,16, olha o que é que diz, irmãos. Que coisa gloriosa. Porque nele, Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Né? Então, Deus, ele criou, né? Ele criou todas as coisas, né? Todas as coisas a gente vê que criou tudo, mas ele não foi criado, certo? Ele é criador, ele não é criatura, tá certo? Então, queridos irmãos, observem que a gente começa a ver que Deus, ele é um ser necessário, né? Ele é um ser, Deus é um ser necessário, irmãos. Nada cria nada. Né? Se você perguntar hoje a alguns cientistas, ateus, perguntar como foi criadas as coisas, eles não, veio do nada. Né? Mas nada não cria nada. Perguntaram para o filósofo Platão, disseram assim, o que era o nada? Né? Aí Platão disse, o nada é aquilo com que as pedras sonham. E pedra não sonha, né? Somos nós, que somos conscientes, entendeu? Então o nada não cria nada. É preciso de um ser necessário para ter criado tudo isso, né? E em sua ordem. Né? E Deus é este ser necessário, que criou todas as coisas, né? E ele não foi criado. Interessante também, irmãos, nessa questão de Deus não ser necessário, que ele é um ser supremo, absoluto. Ele é antes de qualquer coisa, né? E uma coisa interessante, irmãos, Deus não necessita de nada. Você sabia disso? Deus não necessita de nada. O apóstolo Paulo, ele falou algo a respeito, queridos irmãos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Abra a sua Bíblia aí e acompanhe. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, e o versículo de número 25. Dê uma lida para você ver. Atos 17, versículo de número 25. Olha o que diz aqui, Paulo diz. Ele está falando sobre Deus, né? Eu vou ler a partir do versículo 24. Diz assim, isso aqui eu acho que quando Paulo estava lá dentro do aerópago, né? Está falando do Deus desconhecido. Exatamente, ele estava lá, os atenienses, os filósofos, né? E ele passa no aerópago. E quando chega no versículo 23, diz, porque passando eu vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Ao versículo 24, o que é que ele diz? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens. E o versículo 25, onde é que eu quero chegar? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo
é quem dá todos a vida, a respiração, todas as coisas, né? Eu acho muito maravilhoso esse versículo porque deixa claro, irmãos, que Deus não precisa de nada, não. Nós é que necessitamos, precisamos de Deus. Necessitamos de Deus. Por isso que Deus é um ser necessário, né? Ele não precisa de nada. Eu e você é que nós precisamos de Deus, certo? Tal ser, que é a base de todos os outros seres, né? Deus, né? Mas que não necessita de base para o seu ser, né? Ele é um ser necessário. Graças a Deus por isso, né? E Deus ele é um ser necessário. Criou todas as coisas. É isso? Que coisa gloriosa, né? Deus, irmão, não precisa de nada. Eu e você, nós é que precisamos muito de Deus, né? Principalmente nesses dias que nós estamos passando, né? Aí é que precisamos de Deus mesmo, né? Nós temos que socorrer a Deus, né?